Oi, gente! Eu sou a Nina e eu vou deixar aqui no box de descrição as outras redes sociais em que vocês podem me encontrar. Eu sou ilustradora e adoro colorir livros. E hoje eu resolvi fazer um tutorial para vocês mostrando como dar esse efeito de penugem, né, de pelinhos nos bichinhos que a gente vê por aí nesses livros de ilustrar. Nesse caso aqui específico desse desenho, eu optei por fazer num estilo mais cartoonizado, até porque eu acredito que nesse estilo seja mais fácil adaptar para quem está começando, para quem quer iniciar a colorir nesse estilo, né? Tentar aprender como fazer os pelinhos. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, eu começo aí apresentando as cores que eu vou utilizar nessa primeira parte, que é para fazer o rosto do gatinho e o corpo dele. E eu começo fazendo as marcações com a cor canela, das áreas que são mais escuras. Vocês vão notar que nesse primeiro momento eu vou fazer só o rosto do gatinho e depois eu vou fazer o corpo dele. No corpo eu vou fazer no sentido inverso ao que eu fiz do rosto. No rosto eu comecei pelo tom mais escuro, que foi o canela, e fui marcando as regiões mais escuras, os pelos mais escuros, e procurando seguir no tracinho desses pelos o sentido deles no rosto do gatinho, né? Então, ali no contorno dos olhos eu fiz exatamente os pelos no sentido do contorno dos olhos. Nas orelhinhas eles ficam mais para cima, porque a orelha do gato é mais em pezinha. E assim eu sigo nesse sentido. Depois que eu uso o canela, eu faço uma camada com o amarelo pastel da Faber e depois venho com o amarelo canário para poder reforçar a cor que de fato eu quero que esse gato fique, que é um tom mais amarelinho mesmo. E já quando eu passo ao tom amarelo canário, eu tento fazer com que ele fique concentrado principalmente nas regiões em que tem mais sombra no rosto do gatinho. Nesse caso aí eu fiz a sombra de uma forma bem intuitiva mesmo, não usei nenhuma referência, mas vocês podem usar a referência de alguma foto para se guiar melhor se vocês tiverem dificuldade nisso. Então o rostinho vai ficando nesse formato, em que eu deixo as regiões mais afastadas do centro mais escuras, né? E no centro eu deixo ele um pouquinho mais claro. Eu também utilizo, além do amarelo pastel, a cor branca para poder marcar mesmo no papel uns locais que eu quero que não fiquem escuros, né? Que eu quero que tenha uma certa luminosidade maior para realmente dar essa sensação de que tem pelos. Essa técnica do pelinho ela é feita da seguinte forma: você pressiona o lápis no início do papel e solta o seu traço, né? E você vai fazendo uns tracinhos em que no início ele é um pouco mais marcado e no final ele é um pouco mais suave. Não é difícil, é só treinar a mão e ter cuidado e paciência na hora que estiver fazendo. E fica bem legal assim, porque dá uma textura diferente mesmo, né? Destaca em relação ao resto do desenho. E dá uma característica mais marcante para colorir animais que têm pelos. Eu também, além do tom canela, eu uso muito o tom ocre para poder dar uma certa profundidade nesses pelos, além dos tons claros. E eu meio que, apesar de tentar seguir do mais escuro para o mais claro, eu não sigo exatamente essa ordem, porque eu vou fazendo de um jeito bem intuitivo mesmo, de uma maneira em que eu vá notando aquilo que seja mais eficiente. Aí no finalzinho eu já tô fazendo, aí do rosto eu já tô fazendo os olhos dele, e eu esqueci de mencionar que eu uso marrom escuro no início do vídeo, né? Junto com canela para fazer o contorno do olhinho dele. E aí sim eu entro com aqueles tons de azul que eu mencionei lá no início do vídeo, para pintar o olho dele mesmo. A íris dele eu também deixo marcada com um pouquinho de azul, para dar um diferencial mesmo. Eu quis deixar ele com esse aspecto mais cartoonizado mesmo, né? Eu não quis tanto realismo assim na hora de colorir o desenho.
Por fim, eu venho com o branco para dar uma certa misturada em todos os tons e deixar o mais homogêneo possível. E o nariz dele eu também faço tentando seguir os tons da pele dele. Então eu uso o marrom escuro, o canela e o areia. Por fim, eu marco com o marrom escuro as áreas que eu acho que vai fazer maior sombra, inclusive dando uma certa profundidade no bigodinho dele. E por último, para fazer detalhe, eu uso a caneta em gel branca. Esse é o resultado do rosto dele. Aí já aparece ele mais ou menos metade colorido do corpo e eu mostro aí em seguida como é que eu fiz o corpinho dele. Já no corpinho dele, como eu tinha mencionado no início do vídeo, eu fiz de uma maneira reversa, né? Eu fiz começando do claro para o escuro. Para quem está iniciando, eu realmente recomendo começar do claro para o escuro, porque é um pouco mais difícil de você errar e existe a possibilidade de você apagar com a maior facilidade dessa forma. Mas eu quis mostrar, para deixar assim no vídeo as duas formas, para mostrar para vocês que as duas formas dá o mesmo resultado no final. É mais uma questão de adaptação mesmo, de você ver aquilo que se encaixa melhor na sua forma de colorir. Eu também, no final, dou uma certa ênfase aí para as patinhas, porque nesse desenho específico a Hannah fez uma certa pelugem nas patinhas dele, só que aí eu tentei deixar essa pelugem menos marcada do que no resto do corpo dele, né? E assim, eu fiz uma luz e sombra bem mais simples, bem mais do jeito que já se tem bastante tutorial aí no YouTube mostrando, né, que é fazendo as regiões escuras e aí já faz a transição para clara, sem necessariamente fazer esse efeito dos risquinhos. É importante destacar que eu sempre mantenho o sentido desses risquinhos, né, desse tracejado para fazer os pelos, no sentido que seriam os pelos, né? Então, nas patinhas dele frontais, o pelo tá seguindo meio que para baixo, né? Sempre indo para baixo. Já ali na patinha dele traseira, quando ele dobra, né, o pelo tem um formato mais curvo, né? Segue uma certa curva. E isso é importante para vocês conseguirem dar esse efeito de uma forma que ele fique coerente, né? Em que ele fique fazendo sentido com o desenho em si, com o traço do desenho em si. O pelo desse gato, ele é um pelo bem comum, ele não é um pelo nem muito longo e nem muito curto. Mas para você fazer esses efeitos mais longos ou mais curtos, a técnica é a mesma, só que você vai aumentar o tamanho do seu traço, né? Eu recomendo que se faça bastante treino quando se quer tentar imitar esse estilo, mas não é algo difícil, é basicamente você treinar e ter paciência, principalmente, para poder alcançar esse resultado. Ele é um resultado que, de fato, você trabalha com bastante camada de lápis de cor e você vai e volta muitas vezes nas cores até chegar no resultado que seja satisfatório. Eu acho importante mencionar que esse gatinho, o colorido desse gatinho específico, eu me inspirei no colorido da Eliane Cardoso, do canal Rabisco em Cores,
que ela fez um colorido de um gato do livro Animais Selvagens. E o gatinho que ela fez foi amarelo. Eu gostei muito, achei muito legal a tabela de cores que ela escolheu para fazer o gatinho. E resolvi inspirar para fazer esse daí, que ficou amarelinho também. Bom, agora eu vou fazer as orelhinhas do gato. E eu utilizei essas 3 cores que eu mencionei aí, rosa claro, o salmão e o laranja claro. Eu dou uma aproximada aí no vídeo para vocês verem como eu faço. Nessa região mais baixa da orelhinha eu deixo mais escuro. E aí vou clareando ela à medida que ela vai ficando mais alta, né? E por fim eu achei que ficou muito rosado no início, né? Pra não destonar tanto com a cor do gatinho e nem chamar tanta atenção assim. Eu resolvi passar o amarelo pastel no final pra puxar esse tom rosado da orelha dele para um tom mais amarelado. Eu gostei muito do resultado no final, eu achei que ficou bem mais interessante assim. Além disso, eu tava achando a região do bigodinho dele muito amarelada e resolvi passar o rosa claro por cima do amarelo só para dar uma arrematada. Bom, de agora em diante o vídeo vai passar de uma forma mais acelerada, porque serão os detalhes que eu vou fazer. E a minha preocupação maior era mais de tentar mostrar como eu gosto de fazer esse efeito de pelugem, né? No caso aí é de um gatinho, mas eu uso em bichos no geral que tem pelugem, inclusive para fazer efeito de pena, dá certo também. E de resto, eu só dei uma acelerada maior para mostrar mesmo o colorido completo e a tabela de cores que eu usei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê em breve no próximo. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. E um beijo para quem quiser.